cidadãos de Arcádia, tudo bem com vocês? Vocês pediram mais vídeos sobre essa trilogia maravilhosa e aqui estamos nós. Hoje eu vou falar sobre aquele que é o verdadeiro protagonista de Contos da Arcádia, que é ninguém mais, ninguém menos do que Steve Pallucci. 4 words. The Palchuk is gonna make your dreams come true. Mas antes de começar esse vídeo eu preciso fazer um aviso muito importante. Pra quem ainda não sabe, amanhã vai lançar o jogo de Trollhunters pra PlayStation 4, pra Xbox One, pra Nintendo Switch e pra PC. E eu vou estar jogando ele lá no meu canal de games, o Indie Game, que vai estar aqui nos cards e na descrição pra vocês, às 7 horas da noite. Infelizmente, como eu vou fazer a live direto do PlayStation pra não dar nenhuma travada nem nada do tipo, não tem como programar o evento da live. Então eu vou pedir pra vocês, se vocês quiserem assistir, pra vocês irem lá, se inscreverem no canal, ativar o sininho mudando de personalizados pra todas as notificações, pra ter certeza de que vocês vão receber a notificação. E ainda assim eu recomendo que vocês coloquem um despertador, porque nunca dá pra confiar 100% no YouTube quando se trata de notificação, ok? Não esqueçam, amanhã 7 da noite no Indie Game. Mas agora sim vamos falar sobre o nosso Pallucci. Gente, longe de mim passar pano pra tudo que o Steve fez no começo da série, ok? Eu podia começar esse vídeo falando que tudo que ele fazia na escola, na verdade, é um reflexo da figura paterna horrível que ele teve quando era pequeno, que abusou da mãe dele, que provavelmente abusou dele também, e tudo mais. Mas a verdade é que nada justifica a forma extremamente violenta como ele se comportava no começo de Trollhunters. Muita gente diz que o Jim só virou alvo dele porque provocou, o que é em partes verdade, mas, por exemplo, o Ivan também era alvo dele há muito tempo de bullying e não tinha feito nada específico pra ele, sabe? It would be nice. Nice would be you minding your own business. O único motivo que ele tinha pra bater no Ivan era uma masculinidade tóxica que fazia ele achar que ele tinha que bater nas pessoas pra marcar território e demonstrar que ele era um ser dominante. Cara, eu odiava o Steve no começo. E assim, eu tenho certeza absoluta de que ele viu a mãe dele sofrendo, que ele provavelmente sofreu abusos também, e que isso teve uma influência enorme no comportamento dele. Mas o Ivan, o Jimmy e vários outros não tinham nada a ver com isso, e não é justo que eles tivessem que sofrer nas mãos dele, entendem? Então, ok, eu não vou passar pano pra pessoa que ele era, mas a gente não pode negar que ele teve um desenvolvimento enorme ao longo das 3 séries. Provavelmente foi o personagem que mais se desenvolveu. E eu acho isso uma mensagem extremamente importante, porque eu acho que mostra que pessoas como o Steve podem melhorar, elas podem perceber o mal que elas estão fazendo pros outros e deixar de ser assim e tentar consertar tudo que elas fizeram. Inclusive eu arrisco a dizer que o Soren de The Dragon Prince é uma cópia escancarada do Steve, mas eu vou deixar pra me prolongar sobre esse assunto em outro vídeo. O ponto aqui é que no âmago dele, o Steve sempre quis o bem. Ele só não sabia como se comportar porque ele não tinha uma figura de autoridade decente. Pelo menos não até a mãe dele começar a namorar o treinador, e ainda assim ele achava que isso era motivo de vergonha, porque ele achava que de alguma forma isso ameaçava o status dele na escola. Stopping by the grocery store later. Want me to pick up more of those extra strength pimple pads that you use? Yeah, that'd be great. Nesse meio tempo, o Jim acabou se tornando o arquirrival do Steve depois que ele quebrou o dente dele. E o Steve, que já era fim da Clara, decidiu que o novo objetivo de vida dele era superar o Jim e ficar com ela. E foi por isso que ele se inscreveu pra ser o Romeu na peça de Romeu e Julieta. Mas assim, posso falar, sendo vilão ou não, o Steve merecia aquele papel muito mais que o Jim, tá? Porque, independente dos motivos dele, ele tava indo nos ensaios, ele tava fazendo as coisas, entendeu? E o Jim tava largando tudo de lado, porque ele não sabia conciliar a vida acadêmica dele com a vida de caçador de trolls. Então, achei meio injusto, assim, o Steve ter sofrido uma concussão no final e ficado fora da peça. Vou dizer. Mas eu acho que já na primeira temporada a gente percebe que por mais que o Steve não admita isso em voz alta e não queira admitir isso, ele não gosta da pessoa que ele mostra ser na escola. Isso fica muito claro no episódio das Pixies, que fazem as pessoas encararem os maiores medos, porque o maior medo do Steve são vários clones dele mesmo. Ele tem medo de encarar quem ele finge ser. MVP on the field and off. Future king of Arcadia Oaks High. No, you can't be Steve. I'm Steve. I'm Steve. E como vocês já sabem, tudo muda quando ele descobre sobre a existência das criaturas mágicas e decide se aliar ao Ivan. Hey, listen. Didn't you say one time, like, you saw monsters? Pela primeira vez, ele percebeu que existem coisas mais sérias e perigosas do que o status dele na escola. E como eu disse, no fundo
ele era uma pessoa boa. Então, ao descobrir sobre os monstros, ele imediatamente deixa de lado todo o lado valentão dele e vai direto na única pessoa em que ele sabe que pode confiar nesse assunto, que é o Ivan. Obviamente, o Ivan não perdoa ele a princípio, né? Ele sofreu anos de bullying nas mãos do Steve. Não é fácil e, tipo, ele nem tem que perdoar o Steve da noite pro dia. Eu mesma acho que até hoje eu conseguiria perdoar as pessoas que fizeram bullying comigo na escola, sabe? Mas, ao mesmo tempo, é a primeira vez em meses que alguém acredita no Ivan e por isso ele decide dar uma chance. What? Are you kidding me? This is nutsoid. Why haven't you told anybody? I did. You shoved me into a locker. E assim eles formam os Caça-Monstros com Z. Yeah, Creep Slayers. I'm so cool. Creep Slayers. Mas o que eu acho mais engraçado desse arco dos Caça-Monstros é que quando o Goblin diz que o culpado de tudo é o Jim, o Steve realmente acredita naquilo. Porque o Steve, ele tava vendo o Jim como um arqui-rival aquele tempo todo. E aí toda essa lógica de que o Jim tava com as criaturas do mal e por isso ele era do mal e por isso ele tava fazendo as coisas ruins pra ele, de repente se encaixava na cabeça dele, sabe? E, mano, isso é hilário, porque o Jim é o protagonista e a gente sabe que ele é do bem, a gente sabe que ele tá fazendo as coisas certas e que o Steve só é muito burro mesmo. Mas a lógica dele faz sentido, sabe? Se ele fosse o protagonista da série e a gente estivesse vendo as coisas dos olhos dele, faria sentido. Por sorte, no final da segunda temporada, quando o Jim precisa de ajuda pra tirar os trolls do mercado troll que tá sob ataque, ele acaba revelando toda a verdade pro Steve e o Steve decide dar um voto de confiança pra ele. If you know what I think you know, then I need your help. With what, Buttsnack? You know what? É graças ao Steve e ao Ivan que os Trolls conseguem chegar até a Sombra. E eu acho isso incrível, porque quem via ele como vilão lá no começo, tipo eu, jamais imaginaria que ele seria responsável por algo tão importante na temporada, sabe? Mas não para por aí, porque logo em seguida o Steve conhece a Aja, o nosso anjo ninja radical. A guerreira queridiana dá uma surra no Steve por ele ter atacado o irmão dela. E ele se apaixona imediatamente. Get away from my little brother, snack butt. Conclusão, tudo que o Steve precisava pra entrar no eixo era apanhar de mulher bonita. O Steve tava começando a melhorar como pessoa desde que ele virou amigo do Ivan, mas é a Aja que muda ele de vez. Enquanto em Trollhunters ele era o valentão, em Tree Below ele é o interesse romântico. O que é muito interessante, porque se você começar a ver a trilogia por Tree Below, você talvez não imagine que ele era tão babaca no começo de Trollhunters. E a própria Aja tá conhecendo o Steve agora, né? Depois que ele já passou por todas aquelas mudanças. Então ela não tem a mesma visão dele que os outros têm. A Aja meio que dá uma oportunidade pro Steve de começar do zero com alguém que não sabe como ele costumava ser. E com isso ele se transforma de um valentão em um bobo inseguro apaixonado. You are asking me on a date. What? No? Maybe? Ele deixa de se importar tanto com o que a escola pensa e passa a se importar com o que a Aja pensa. Guess we're not dancing. Don't sweat it. Maybe they will later. Ele quer ser bom pra ela, ele quer melhorar por ela, ele quer estar à altura dela. Mas ao mesmo tempo, se ele não tivesse melhorado tudo que ele melhorou desde o começo de Trollhunters, a Aja provavelmente não se interessaria por ele também. Convenhamos, gente, que a nossa guerreira ninja anjo espacial nunca iria se apaixonar por um valentão como o Steve era na primeira temporada de Trollhunters. A Aja só gosta dele porque ele melhorou e ele melhora mais ainda por causa dela. Inclusive, uma das minhas cenas favoritas de toda a trilogia é quando ele acha que ela vai terminar com ele e ele tá surtando, e aí ele descobre que não é isso, que o mundo só tá acabando, mas tudo bem, porque ela não vai terminar com ele. The Royals are not here. They're at Area 49B destroying an extinction-level asteroid. So that's what this is about. Whew. I totally thought Aja was dumping me. E agora chegamos em Wizards, o auge do personagem do Steve pra mim. Ele era o valentão de Trollhunters, o par romântico de Tree Below e agora ele é o alívio cômico. I'll protect thou thee. Huzzah! Mas com um senso de justiça e moral muito maior do que ele costumava ter. Ele tem um crush à primeira vista no Lancelot. Não venham me dizer que aquilo não era um crush, porque aquilo foi um crush com certeza. So Lancelot, He's so handsome. You'll hang before the king.
for your insolence. Oh, he even talks like an angel. E isso faz com que ele decida se tornar aprendiz dele. Mas ao mesmo tempo o Lancelot tem umas ideias meio erradas em relação aos monstros. E várias vezes o Steve coloca em jogo sua relação com ele ao longo dos episódios pra fazer o que é realmente certo. What do I do? What do I do? Such conflict. Oh, snap! Mosquito! Ao longo de Wizards a gente vê um Steve que realmente melhorou muito do que ele costumava ser. Um Steve mais calmo, justo e amigável. E a própria Clara, que tinha um ranço enorme dele por quem ele costumava ser, começa a perceber que ele tá melhorando. Ele consegue a própria espada, participa de um torneio e começa a trilhar seu caminho para ser um cavaleiro. Mas a morte do Lancelot é o que coloca ele de vez no caminho certo. Courage, Sir Steve. Carry on, my banner, friend. Fight on. Porque ele julga vingar a morte de seu mentor, se tornando alguém melhor e alguém à altura do Lancelot. Porque ele jura vingar a morte de seu mentor, se tornando alguém melhor, alguém de quem ele se orgulharia, e ele promete reviver a Távola Redonda em Arcádia no presente. I'll remember everything you taught me. I'll reform the Round Table. The knights will fight again. And they'll all have great hair. O que nos leva à questão da Excalibur. With Arthur gone, someone needs to wield Excalibur. Não sei se vocês lembram, mas no final de Wizards, a Excalibur nova lá que o Duxie conseguiu fica fincada no chão de Arcádia e ninguém pega. O Duxie, ele dá a entender que o Jim conseguiria levantar a espada, mas ninguém levanta até o final da série. E aí tá rolando toda uma especulação sobre quem vai levantar a Excalibur no filme que tá pra vir, o Rise of the Titans. O Duxie deixa claro pro Jim que ele conseguiria empunhar a espada. E assim, honestamente, acho bem capaz que seja o Jim mesmo por puro poder de protagonismo. Também poderia ser o próprio Duxie, já que a Nimue fez essa espada pra ele. Mas sei lá, eu acho que ele já tem um cajado, já tem magia, ele não precisa de uma espada. Também seria muito legal se fosse o Ivan, porque é a pessoa que o pessoal menos espera e isso iria condizer totalmente com o filme A Espada Era a Lei. Mas honestamente eu queria muito que fosse o Steve, cara, porque assim, ele já foi o valentão em Trollhunters, o par romântico em True Below, o alívio cômico em Wizards, e já tá na hora desse menino virar protagonista, entendeu? E eu acho que iria condizer totalmente com a evolução que ele teve ao longo das 3 séries pra chegar nesse ponto e erguer a Excalibur. Mas me contem aí o que vocês acham sobre isso. É isso, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Não esqueçam da live do jogo de Trollhunters amanhã no Indie Game, meu canal de games, vai estar aqui na descrição. Coloquem no despertador, ativem as notificações para não perder de jeito nenhum, beleza? E eu queria agradecer os membros do canal a partir do nível Safira aqui nesse final. Lazuli, Iatio, Mirazi, João, Rena e Gabriel, muito obrigada por serem membros. Se vocês quiserem saber como faz pra ser membro, clique em Seja Membro aqui embaixo e aí vocês podem ver todos os benefícios. Não esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho pra ver os próximos vídeos. A gente se vê no próximo vídeo.